Então, vamos para a nossa primeira meditação de hoje. Glória a Deus, né? Quantas vezes nós estamos aqui na nossa jornada da vida, caminhando, levando as nossas vidas, tentando fazer as melhores coisas da melhor maneira possível, mas na qualidade de seres humanos nós corremos o risco de, em alguns momentos, nos distrairmos com algumas coisas, né? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que não se distraiu, uma pessoa que estava atenta ao que Deus estava falando com ele. E essa pessoa é Noé. Então, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 7. O que está acontecendo aqui? A humanidade estava muito despreocupada, estava cometendo muitas coisas, muitos atos ruins, e Deus não estava se agradando disso. Então, ele decidiu que iria acabar com toda a humanidade. Mas havia na humanidade, naquela época, um homem chamado Noé, e ele, a esposa, os filhos e as noras. E Noé, ele era um homem que andava com Deus, ele respeitava Deus, ele temia ao Senhor. Então, Deus resolveu preservar Noé e sua família. Vamos ver o que diz o texto? O texto diz assim, capítulo 7, versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 8. Casais de animais grandes, puros, impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus havia ordenado a Noé. Deus ordenou a Noé que ele construísse uma arca para que a família de Noé, junto com ele, mais várias e todas as espécies de animais entrassem também com ele, porque esses seriam preservados para darem continuidade à vida. Então, o que nós observamos nisso tudo? Nós observamos, como eu falei ainda há pouco, Noé, ele andava com Deus. Quando uma pessoa anda com uma outra pessoa o tempo inteiro, ela ouve, ela conversa, ela tem uma intimidade com essa pessoa. E Noé era assim, ele andava com Deus. E quando Deus deu a ordem, ele falou, faz uma arca, entra nela, leve comida e leve todos os animais, Deus especificou o que tinha que ser feito. Então, Noé, imaginemos um pouco, naquela época, um homem que andava com Deus não era um homem qualquer, não era um homem que se misturava com as outras pessoas. É claro que ele convivia, mas ele não deixou em momento algum os pensamentos daquelas pessoas conduzirem os seus passos, conduzirem as suas atitudes. Noé e sua família, eles viviam de uma outra forma. Noé não deixava o pecado do mundo arrastá-lo e fazer com que ele se afastasse do Senhor. É uma decisão importante tomar uma atitude assim, porque os apelos mundanos são fortes, até mesmo para nós hoje em dia. Nós estamos sujeitos a muitos apelos visuais por meio das mídias, por meio da televisão. Muitos apelos acontecem. E se nós não estivermos atentos, nós podemos ceder a eles. Às vezes, nós não queremos ver algumas coisas, mas você está andando na rua, de repente seus olhos esbarram numa banca de jornal, por exemplo, e você vê alguma coisa que não é agradável. Então, não se misturar as coisas do mundo é uma atitude muito cuidadosa, porque nós estamos no mundo, então precisamos conviver, mas não deixar o mundo nos arrastar
para os propósitos dele. É bom que nossos propósitos estejam em Deus. E Noé fazia isso. Noé tinha temor a Deus. E Noé tinha fé, ele acreditava em Deus. Noé, temor, o que é o temor? Temor não é o medo de Deus, é o respeito por quem o Senhor é, o Criador dos céus e da terra. Isso está muito bem colocado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que fala exatamente isso, que Noé temia ao Senhor e Noé tinha fé, ele acreditava. Para fazer o que Noé tinha que fazer, construir uma grande arca, só mesmo pela fé. Só mesmo pela fé. Então, Noé percebia o que estava acontecendo e percebeu o que Deus queria fazer. Ao contrário do povo daquela época, ninguém percebia nada. Como diz lá em Mateus 24, 37 e 39, eles se casavam, davam-se em casamentos e estavam distraídos. Ou seja, a população daquela época não estava nem aí para o pecado que estava vivendo. Então, eles não imaginavam o que viria pela frente, eles não compreendiam, não queriam preocupar-se com isso. Então, Noé cumpriu a ordem do Senhor. São fatores importantes que nós temos que ter hoje em dia. O temor do Senhor, o respeito pelo nosso Deus. Nós temos que procurar andar com Deus. A melhor companhia é o Senhor. Às vezes o Senhor coloca no nosso caminho, e graças a Deus por isso, né, com muitos companheiros de jornada, muitos amigos, muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas sinceras. E isso é muito bom. Mas o nosso principal amigo, conselheiro, aquele que nos ilumina, que é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, é o nosso Senhor. E a segunda ordem que o Senhor Deus deu foi aos animais. Aqueles animais, eles foram conduzidos até Noé, como está lá em Gênesis 6, 20. Os animais foram conduzidos. Eles não tiveram que sair caçando nenhum daqueles animais para chegarem até lá. Os animais puros e os impuros, ou seja, até mesmo as criaturas, elas ouvem a voz do Senhor, elas são conduzidas. Ouvir a voz do Senhor, no caso dos animais, é ser conduzidos. Eles foram conduzidos ao Senhor, pelo Senhor e entraram na arca junto com Noé. Então, esse processo de entrar é um processo de obediência. Os racionais e os irracionais obedeceram ao Senhor. Os puros e os impuros também obedeceram, porque Deus queria a preservação de espécies. E isso é muito bom. Bem, e o que era a arca? A arca foi o motivo ali, fisicamente falando, que o veículo pelo qual a salvação veio à família de Noé. Curioso, né? Noé creu e ele entrou na arca e a família entrou na arca. Isso nos lembra alguma coisa? Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Noé foi salvo e a casa dele também foi salva, porque ele obedeceu, ele creu. Então, na nossa família, faz diferença quando nós cremos no Senhor. Mesmo que na nossa família haja alguém que não crê no Senhor, quando nós cremos no Senhor, as bênçãos do Senhor também vêm sobre aqueles que estão na nossa casa. Está escrito, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Então, que nós possamos estar atentos a isso. E hoje em dia, nós também temos uma arca de salvação. Algumas pessoas ainda não perceberam isso, mas existe uma arca de salvação, que ela já essa arca é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já veio, ele já pagou o preço pela humanidade. Ele já pagou o preço pela minha vida, pela sua vida.
E nós estamos nessa arca que é o Senhor, navegando até o dia em que o Senhor nos recolher para a sua presença definitiva. Então, queridos, na época de Noé, era uma arca física. Hoje é uma arca maravilhosa, chamada Jesus Cristo. E muitas pessoas precisam acordar dessa distração, desse fascínio por esse lugar momentâneo chamado mundo, para que também possam entrar nesta arca. E nós temos que fazer a nossa parte, que é procurar levar a essas pessoas esse conhecimento, o conhecimento do nosso Senhor. Mas para que nós possamos fazer isso, nós temos que nos apoiar neste exemplo que o Senhor nos dá pela vida de Noé. Nós temos que andar com Deus. O que nos impede hoje de andar com Deus? O que está impedindo a você e a mim, em alguns momentos, se não vigiarmos, se não perseverarmos, que nós podemos não andar com o Senhor? Precisamos estar atentos a tudo, vigiando e orando. Então, essa palavra fica para a nossa reflexão. É importante andar com Deus, buscar a Deus, e o mais importante disso tudo é estar atento ao que o Senhor fala aos nossos corações, ao que o Senhor está nos mostrando. O mundo está na situação que está, mas o Senhor, Ele está preservando a nós e a muitos outros. Então, que estejamos atentos ao que está acontecendo no mundo. Noé estava atento. Estejamos atentos ao que o Senhor nos recomenda, ao que Ele nos fala, aos cuidados que devemos ter, a tudo que Ele está fazendo na nossa vida. E outra coisa, quando Noé saiu da arca, ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Ele louvou ao Senhor. Hoje, porque nós estamos em Jesus, nós temos que louvar ao Senhor, porque nós estamos aqui. Então, nós temos que ser gratos, temos que ter um coração grato, louvar ao nosso Deus, porque estamos aqui. E isso é muito bom. Mas não esqueçamos daqueles que estão lá fora ainda, porque o Senhor deseja salvar a todos. Guardemos isso no nosso coração e busquemos mais e mais e mais e mais ao Senhor, para que não corramos o risco de nos distrairmos como aquele povo distraiu. E quando veio o dilúvio, eles morreram todos. Amém? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor fala, o Senhor está nos despertando cada vez mais, o Senhor, como este exemplo, o Senhor nos faz refletir a importância de estarmos atentos ao Senhor, atentos aos teus sinais, a tua palavra de vida eterna. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós não temos uma arca física, mas nós temos Jesus Cristo, que Ele veio, Ele morreu por nós, e Ele ressuscitou e vivo está, e cuidando de nós o tempo todo. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada e que nós possamos também, Senhor, fazer a diferença para aqueles que ainda não perceberam que existe uma arca de salvação para toda a humanidade e para cada um. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. E amém. Amém